Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. O que você responde quando te perguntam se xadrez é esporte? Ou ainda, por que o xadrez é esporte? Vamos tentar responder estas e outras questões. Meu nome é Maurício Júnior e sejam muito bem-vindos ao podcast Xadrez Piraí. Eu trabalho com o xadrez em Piraí do Sul desde 1997, mais precisamente no dia 23 de abril de 1997, o ano e o dia, a data da fundação do nosso clube de xadrez, professor Hélio Saldanha. Eu comecei a trabalhar aqui a convite do professor Hélio Saldanha Júnior e da professora Beatriz Barbosa. E desde então eu tenho convivido com algumas perguntas do tipo: Maurício, o xadrez é esporte? Maurício, você trabalha ou só dá aula de xadrez? Essa pergunta é no mínimo deselegante, não é? E eu acredito que para você começar a falar sobre o esporte, você primeiro tem que entender a raiz da palavra, a etimologia da palavra esporte, e aí então os seus conceitos. A palavra esporte é uma adaptação do inglês sport, em referência ao francês antigo desportaz. Desculpe aí o meu sotaque. E aí ela tem a ideia de lazer, entretenimento, e combinado com alguns elementos de afastamento, e portare, mediante o qual é localizada uma raiz no latim em portare, relativo a carregar alguma coisa, em associação com portus, traduzido como porto. Ainda como passatempo, recreação, prazer, do verbo desporter, divertir-se, distrair-se, jogar. Literalmente, tirar alguma coisa de ruim da cabeça, deixar que vá embora e se distraia. Então a mensagem é dizer adeus aos problemas e distrair-se. O mais irônico disso tudo é que as pessoas, às vezes, que tentam diminuir o xadrez como de esporte para qualquer outra coisa, e não que você falar que o xadrez é um passatempo, é um jogo, você o diminua, mas a intenção de quem fala dessa forma é diminuir o jogo de xadrez, eles não se dão conta, e duvido que tenham pesquisado, a etimologia da palavra esporte para se darem conta que quer dizer exatamente isso. É um passatempo, uma diversão. Além disso, o esporte pode ser definido como atividades físicas que visam equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os praticantes. Outra questão que sempre colocam quando alguns defendem que o xadrez não é esporte é a questão da falta de movimento. Bom, você não joga parado, você se movimenta. Então já cai por terra essa questão. O que eles querem dizer é que não existe um movimento no xadrez como existe no futebol, como existe no basquete, ou como existe algum outro esporte que tem um impacto maior de movimentos, essa parte física. Porém, a pessoa se esquece que quando ela fala isso, ela tem que entender que os esportes não são iguais. Na sua essência, sim, a competitividade, no amor pelo esporte. Mas existe uma diferença de um esporte para o outro. E essa é a diferença, digamos assim, dos movimentos. Os movimentos que você faz no futebol são diferentes dos movimentos que você usa no boxe, no karatê, ou no judô. São movimentos diferentes. E o xadrez também tem esse movimento diferente. E não é menos esporte por conta disso. Existem esportes que podem ser considerados mais populares, eles podem ser mais praticados, por exemplo, como no Brasil, o país do futebol. Mas isso não quer dizer que seja mais ou menos esporte do que o outro. Apenas existe uma maior popularidade, uma maior prática daquele esporte, mas não necessariamente você precisa diminuir os outros praticantes de outras modalidades esportivas. O xadrez, além do seu caráter
esportivo, ele é uma ferramenta multidisciplinar, que você pode praticar ele num evento de cultura, num evento educacional, enfim, ele é multidisciplinar, ele pode atingir grandes áreas, né? Outro termo que se refere a qualquer tipo de prática que seja vinculada a federações e confederações, cujo papel é determinar, colocar as regras, né? Elas criam as regras para a modalidade. No nosso caso, do xadrez, quem faz esse papel é a Federação Internacional de Xadrez. Então as regras são fixas e nunca podem ser modificadas durante um campeonato, né? E aí entra a questão das regras e da competitividade, que são pilares esportivos. É preciso considerar ainda que são regras únicas em todos os países praticantes. Mas quais são essas características que tornam o xadrez um esporte? Então, vamos lá. Possui regras definidas por uma entidade esportiva. No nosso caso, a FEXPAR, Federação de Xadrez do Paraná, em nível estadual, a CBX, que é a Confederação Brasileira de Xadrez, a nível nacional, e a Federação Internacional de Xadrez, a nível mundial, inclusive com comitês anti-trapaças e anti-doping. Sim, existe um comitê antidoping na Federação Internacional de Xadrez. São realizados campeonatos oficiais, sejam eles de caráter municipal, regional, estadual, nacional ou internacional. Possui árbitros que devem passar por curso de formação e reciclagem. Sempre que muda a regra, existe a possibilidade, né, de que se faça essa reciclagem para entender melhor o que foi mudado. Sempre há um vencedor dentro das regras. Existem treinamentos que são bem puxados. Eu sou um técnico, já fui bem mais, digamos assim, rigoroso, né? Mas existem treinamentos que envolvem aí tática, estratégia, a iniciação. Enfim, existe um treinamento específico para cada nível de jogador. Existem os técnicos que devem ter a formação na área, no mínimo um conhecimento muito grande, né? Um conhecimento notório, todo mundo sabe que aquela pessoa entende disso aí. Entender os conceitos de ensino, didáticas, enfim. E ainda possui uma titulação para os praticantes que mais se destacam, obedecendo alguns critérios, né, que devem ser alcançados para que você ganhe o título aí de candidato a mestre, mestre internacional, mestre FIDE. Uns são dados de forma automática, basta você alcançar uma certa pontuação, e outro você tem que alcançar, além dessa pontuação, de rating, algumas normas. Além disso, ele é praticado em todos os continentes e possivelmente em todos os 193 países reconhecidos pela ONU. Enfim, o xadrez tem tudo que um esporte precisa para ser um esporte. Ainda que, em se falando no plano de competições, no estado do Paraná, o xadrez faz parte dos Jogos Escolares do Paraná, dos Jogos da Juventude do Paraná, divisões A e B, e dos Jogos Abertos do Paraná. E ainda figura nos Jogos da Juventude do Brasil, né? Então existem inúmeras competições esportivas em que o xadrez está inserido. Outro ponto é que nessas competições, pelo menos no Paraná, eu não sei dizer ali nos outros estados, mas acredito que também, mas no estado do Paraná, para você ser técnico do xadrez nos jogos oficiais, você tem que ter registro no CREF, Conselho Regional de Educação Física. Existem vários projetos também no governo do estado do Paraná, em que quando você vai apresentar esse projeto, o responsável técnico tem que ter registro no Conselho Regional de Educação Física. Ok? Então são situações em que envolve um profissional de educação física e que é cobrado aqui no nosso estado. Existem programas que beneficiam bolsas para atletas e técnicos e que geralmente é de modalidades olímpicas, e eu já sugeri ao Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, PCE, que é subordinado à Secretaria de Educação, que poderia ser ampliado esse programa, né? Passar aí de geração olímpica para talento esportivo do Paraná
e agregar um número maior de atletas, inclusive aí das modalidades de xadrez e futsal, né? Que o xadrez, apesar de ter a sua própria Olimpíada, não faz parte do quadro de modalidades do COI, do Comitê Olímpico Internacional, embora o COI o reconheça como esporte. Eu vou colocar um áudio para vocês agora aqui, do mestre nacional Álvaro Alves de Almeida Júnior, que a gente bateu um papinho sobre isso e ele também dá a sua opinião a esse respeito. Eu creio que xadrez seja esporte, depois de muitos anos de prática e também depois de me formar em educação física. Na faculdade eu tive uma visão geral realmente do que é o esporte, né? Que pode ser considerado uma prática, né? Que melhore, na teoria, a aptidão física ou mental de alguma pessoa. E, bom, também o esporte ele é algo que é regulamentado, né? Então tem que ter uma confederação internacional, no caso o xadrez tem, que é a FIDE, Federação Internacional de Xadrez, e pelo que eu vi também, pelo que eu estudei, o esporte, para ser considerado uma prática, ser considerada esporte mesmo, tem que ser praticada em diversos países, né? Muitos países mesmo. E esses países precisam ter confederações, né? As suas confederações nacionais. E o xadrez tem em mais de 150 países, Brasil, Argentina, Estados Unidos, França, muitos países mesmo têm as suas próprias confederações. E a ideia é que é o seguinte, quando a gente pensa no xadrez, a gente vê que o xadrez ele é uma coisa que, aonde ele é praticado, ele é igual, né? Então, ele é regulamentado, tem regras, e essas regras são seguidas em competições oficiais em todos os países, né? Então, a gente pensa que o xadrez, às vezes, não tem desgaste físico, essas coisas, mas ele tem, e tem muito, né? Tanto é que quando a gente joga uma partida de 5, 6 horas ou uma competição longa, a gente tem um desgaste físico muito grande e mental, psicológico também. Então o xadrez tem diversas dessas coisas, né? Então, por essas e outras, né, a gente podia ficar discutindo o conceito de xadrez esporte por muito tempo, mas o xadrez tem diversas vertentes, né? Ele pode ser um esporte competitivo, ele pode ser um hobby, ele pode ser um jogo, uma brincadeira, mas ele também é esporte, né? Como todos os outros esportes que existem, e também tem suas variações, né? Então, eu creio que seja isso. Bom, o que o Álvaro disse corrobora com tudo aquilo que a gente já conversou desde o começo do nosso podcast. Essas questões de competitividade, né? Ele até confessa ali no finalzinho que ele se bateu um pouquinho para convencer as pessoas. Acredito que tenha convencido. O Álvaro é um grande técnico também das equipes lá de Curitiba e ele faz um trabalho excelente aqui no nosso Paraná e com certeza ele tem um grande poder de convencimento e demonstrou por A mais B que realmente o xadrez é um esporte, né? Sobre essa questão de esporte e sobre essa questão de esporte olímpico, eu também conversei com o grande mestre internacional Krikor Mekhtarian. Vamos ouvi-lo. Bom, o xadrez ele é um esporte. Muita gente não tem essa ideia do xadrez sendo esporte porque ele não é físico, né? E aí já é o primeiro pensamento um pouco confuso, porque o xadrez também é físico, né? Ele é essencialmente mental, claro, né? Todo jogo ele depende ali das decisões mentais de cada jogador, só que a parte física faz muita diferença também, né? Mais no alto rendimento, né? Claro, para você sentir mais a diferença, mais no alto rendimento, partidas longas, né? O cansaço bate muito, então assim, é muito importante a pessoa estar com preparo físico bom, né? Para conseguir jogar bem e para jogar excelente no nível muito alto, você tem que ter um preparo realmente diferenciado, né? Você pegar ali os principais jogadores do mundo, você vê que todos eles cuidam muito bem da saúde ali, da parte física, porque senão eles cansam e isso atrapalha demais o rendimento, né? O Fischer foi o primeiro jogador, acho que começou a falar muito sobre isso, né, sobre preparo físico, ele fazia muito esporte, né? E hoje o Carlsen, que é disparado o melhor jogador do mundo, ele dá muita importância para isso, faz um monte de esporte e ele muitas vezes ganha do adversário, que a gente fala no cansaço, né? É claro que ele é um jogador com técnica melhor que os outros, mas ele tem um preparo físico melhor também.
você percebe que ele ganha partidas longas, né? E isso tem muito a ver com o preparo físico dele. Ele consegue manter a concentração por muito tempo, num alto nível também. Não adianta só ele ter o conhecimento, mas na hora ele não tem energia, né? Aquele gás para conseguir manter esse nível o tempo inteiro. Então esse é um ponto importante. Mas falando por que o xadrez é um esporte, é uma competição entre duas pessoas, dois jogadores aí que passam por treinamentos, né? Que qualquer outro esporte, para a gente pegar um esporte individual, mesma coisa, né? A pessoa também passa por muitos treinamentos, muito aperfeiçoamento ao longo de anos, e aí depois a pessoa senta para jogar com o adversário e quem for o melhor da lista ganha, né? Então você tem duas pessoas disputando, né? Um jogo com regras, e isso a gente pode com certeza caracterizar que é um esporte, uma competição, né? E vence quem consegue ir melhor, e geralmente quem conseguiu treinar melhor também, se aperfeiçoar, que basicamente o esporte é isso, muito aperfeiçoamento, né? E bom, essa é a primeira pergunta, essencialmente era isso, né? E a segunda, falando do esporte olímpico, né? A diferença de... Né, o xadrez é um esporte olímpico, na verdade, né? Segundo o conceito do COI, né? Mas isso não quer dizer que vai participar das Olimpíadas, né? Então, assim, eu sei que o esporte tem tentado, aos poucos, fazer parte, né? Assim, se aproximar do COI para talvez colocar nos Jogos Pan-Americanos aqui, ou também nas Olimpíadas. Mas eu sei que é um processo complicado isso, né? Não é algo que eu entendo muito bem, mas... Até onde eu sei, tem um limite no número de esportes, né, nas Olimpíadas, e tem que se pensar em um esporte para entrar outro, né? Eu não sei se tem alguma perspectiva do xadrez entrar um dia, realmente não sei, né? O xadrez tem crescido e tal, mas tem a Olimpíada de xadrez, né? Então, talvez um pouco por isso, o xadrez, ele... Né, isso, claro que não impede uma coisa ou não impede a outra, né? Mas o xadrez já tem a Olimpíada a cada 2 anos. Seria muito legal ter o xadrez nos esportes olímpicos, mas é algo que eu não sei se está na agenda aí do comitê, ou enfim, do mundo de ter o xadrez nos Jogos Pan-Americanos ou nos Jogos na Olimpíada, né? Seria, claro, mais um passo, porque, claro, aumenta muito a visibilidade do esporte sempre, né? Mas é isso, o xadrez é considerado um esporte olímpico, né? Mas isso não quer dizer que ele participa das Olimpíadas, pelo menos por enquanto, né? O que o Cricor afirma e fala bastante sobre isso ali, explana muito bem essa questão do esporte olímpico. O que acontece é que o xadrez ele começou a ter a sua própria Olimpíada na década de 30, mas acredito que foi na década de 50 que a Federação Internacional de Xadrez começou a organizar, e aí realizada a cada 2 anos, né? Esse ano, infelizmente, não vai ter, por conta de tudo isso que está acontecendo, mas eu acredito que para o próximo ano as coisas comecem a voltar ao normal. Mas enfim, gente, eu acredito que basicamente é isso que torna o xadrez um esporte, a questão das competições, a questão das regras, de treinamentos, de confederações, de federações, do movimento que existe, da preparação física, porque veja bem, muita gente às vezes pensa que jogar xadrez é só ficar sentado, mas nunca assistiu, por exemplo, uma exibição de simultâneo, em que um jogador ali sozinho enfrenta 40, 50 participantes. E ele tem que ficar caminhando por um longo tempo. Isso cansa. Então ali você está aliando a todo aquele cansaço físico por ter que ficar caminhando e voltando aos mesmos lugares, além do cansaço mental, né? Porque você vai ter que se dividir ali em várias pessoas, né? 50 pessoas, com 60 pessoas. Eu tive o prazer de participar de 2 simultâneas, onde eu enfrentei o campeão mundial, Magnus Carlsen, da Noruega, e enfrentei também o ex-campeão mundial, Vesselin Topalov, da Bulgária, e realmente a gente percebia que eles ficavam ali bem cansados ao final da exibição de simultâneas. Então, por conta de tudo isso aí, a gente chega à conclusão fácil que o xadrez é realmente um esporte. Eu gostaria de agradecer aqui as pessoas que colaboraram, né, que a gente trocou algumas ideias para a gente poder fazer esse podcast, que foi o professor e árbitro da FIDE, Amaury Redigo, o professor Eduardo Sperbi, de São Bento do Sul, Santa Catarina, o mestre nacional Álvaro Alves de Almeida Júnior e o grande mestre Cricor Mectarian. Agradeço também a galera do Xadrez Piraí pelas contribuições no nosso grupo do WhatsApp. Só que antes de encerrar, eu gostaria de falar sobre uma frase que eu achei muito legal, muito bacana, do senhor
Pedro Cardoso, que foi um dos meus mentores de xadrez, que ele falou isso mais ou menos assim, que ele vê o xadrez não só como esporte, mas como uma ciência, como um grande campo de pesquisa, onde cada vez que você aprende, você tem que aprender ainda mais. Então, com essa frase, eu encerro aqui o nosso podcast. Agradeço a todos pela audiência. Peço gentilmente que sigam a gente em nossas redes sociais. E o meu muito obrigado. Fui. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.